Então, ontem nós falamos acerca desse caminho de 3 anos de discipulado, até porque nós estamos novamente falando sobre isso. Estamos falando sobre os tempos, estamos trabalhando essa questão tempo, estamos trabalhando essa questão, a palavra do mês, e a palavra do mês ele está muito enraizado a esse nível de discipulado. Ele está trazendo esse nível de estar perto, esse nível de deixar ser circuncidado. A palavra, então, para essa temporada, ela vem com essa expressão de uma ativação. A ativação de uma paternidade, a ativação de uma maturidade. E a maturidade, ela vem com o nível de discipulado. Veja, querido, que Jesus poderia ter trabalhado como que eu posso dizer, trabalhado e escolhido aqueles homens e dado poder para eles. Isso daqui é uma questão muito, muito principal do reino para mim. Eu vou, de novo, usar uma frase do apóstolo Joseir aqui, que ele traz essa expressão. Quando Jesus queria salvar a Paulo, ele apareceu para Paulo, porque Paulo não ouviria ninguém, somente o próprio Senhor Jesus, ou seja, o coração de Paulo era muito obstinado. E para a salvação, Paulo, então, tem a visão de Jesus. Porém, quando Jesus quis ungir, ou seja, encher o apóstolo Paulo do Espírito Santo, veja que não foi Jesus que veio e ministrou isso sobre o apóstolo Paulo. Foi uma transferência. Se você parar para pensar, então, a salvação, ela é alcançada nesse relacionamento, porém, a unção é uma transferência de uma pessoa para outra. E isso é o nível de discipulado. A maturidade também. Jesus poderia simplesmente determinar e derramar os dons espirituais sobre a vida das pessoas. Ele poderia muito bem somente derramar dons, e derramaria dons. Não, mas o dom ele é derramado mediante a maturidade, ou seja, para que o dom seja trabalhado de uma forma correta, precisa haver um nível de maturidade. E a maturidade vem no nível de discipulado. Por isso, nós ontem falamos sobre isso. Porque, como eu estou falando ainda, mencionando sobre Benjamim, nós vamos ver que Benjamim, ele acontece aquele fator determinante aí que Raquel morre para Benjamim nascer. Então, você vai ver que Raquel, que é a ovelha, enquanto a ovelha não morrer, o filho da mão direita não aparece, não nasce. Enquanto a nossa natureza ovelhinha, nossa natureza ben, ou seja, nossa natureza filho imaturo, não morrer, o filho maduro, ele não vem para a luz, ele não pode sair, ele não pode expressar. E, como volto a dizer, isso é nível de discipulado. Jesus poderia já chegar aqui e ir para a cruz, ele poderia cumprir a missão dele. Dos 30 anos, então, começou o ministério, tá bom, tinha que cumprir o ministério, então eu chegaria já, com 30 anos, assumiria seu ministério, já ia para a cruz, morria e pronto, acabou, derramaria sobre os discípulos a unção e seguia. Mas não, veja que Jesus precisou amadurecer a vida desses homens. Jesus precisou trabalhar no discipulado constante a vida desses discípulos que foram escolhidos a dedos. É isso que às vezes me intriga, queridos. Foi pessoas escolhidas a dedo, foi pessoas escolhidas no meio de uma geração, pessoas que foram escolhidas diante de uma multidão, foram separadas para esse nível de discipulado. E aqui eu vou colocar em um outro ponto, Veja, o próprio apóstolo Pedro, que foi o cara que depois assumiu as coisas, o próprio apóstolo Pedro, que depois levou a igreja tanto para os gentios quanto para os judeus. Porque a gente tem essa visão que o apóstolo Paulo foi o apóstolo dos gentios e o apóstolo Pedro, o apóstolo dos judeus. Mas quando nós olhamos para
Êxodo, poxa, que Êxodo, onde eu estou com Êxodo da cabeça. Quando nós olhamos para Atos, né, é quase igual, Atos com Êxodo, poucas letras que confunde. Quando nós olhamos aí para Atos 15, se você pegar aqui em Atos 15, o apóstolo Pedro, ele fala exatamente isso. Atos 15, versículo 1. Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidades, segundo o costume de Moisés, não podereis ser salvos. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros com respeito a esta questão. Enviados, pois, até certo ponto, acompanhado pela igreja, atravessava a província de Finícia e Samaria, e narrando as conversões dos gentios, causando grande alegria a todos os irmãos. Tendo chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, e relatados todos os que Deus fizera com eles. E sugerindo-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que havia crido, dizendo é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observasse a lei de Moisés. Então se reuniram os apóstolos, os presbíteros, para examinar a questão. Olha o versículo 7. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e disse: irmãos, vós sabeis que desde há muito Deus me escolheu dentre vós para que, por meu intermédio, ouvisse os gentios a palavra do evangelho e crescem. Ora, Deus que conhece os corações, lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo, e eles, como também a nós concedera. Então, veja, que Pedro, ele foi praticamente o primeiro a pregar aos gentios quando ele prega para Cornélio. Então, voltando aqui, Pedro, esse cara que se tornou uma pessoa tão dinâmica, tanto entre os gentios quanto entre os judeus, ele, no começo do seu discipulado, depois de 3 anos, o próprio Senhor Jesus diz: Pedro, cara, depois que você se converter, você vai se tornar um cara maravilhoso. Imagina, irmão, depois de 3 anos no discipulado com Jesus, Jesus fala assim: Pedro, agora só falta você se converter, você está quase bom. Né? Então a gente vai ver que essa caminhada do dia a dia, essa caminhada com o discipulado, vai me dar, então, maturidade. E é esse o ponto que nós estamos tratando no fim desse ciclo. Sabe, o fim desse ciclo, o fim dessa estação, que é o outono, que é esse último mês do outono, o fim dessa estação do nosso ano, nós vamos terminar em dezembro, né? Esse ano, perdão, como é um ano que tem 2 Adar, ou seja, esse é um ano atípico no calendário hebraico, que ele tem 13 meses, né? Então ele tem Adar 1 e Adar 2. Então você vai ver que esse mês hebraico ele vai terminar logo no começo de dezembro, mas no habitual, normalmente, esse mês que nós estamos entrando, ele termina lá para quase o final de dezembro. Eu estou dizendo que no nosso calendário, o fim do ano termina exatamente com o mês de Kislev, e o fim do outono entrando na primavera. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque esse mês ele tem um contexto muito especial acerca da aliança. Por isso, eu sempre falo, qual é o fator determinante do mês de Kislev? É o retorno à palavra, mas também o retorno ao discipulado. Porque 90%, querido, eu vou dizer aqui, das pessoas que estão no processo de discipulado, quando entram nesse mês aqui, eles estão com alguma treta com o seu discipulador, no coração. As questões como que eu vou dizer aqui? As questões não fugiu a palavra, mas a questão da honra, a questão
do respeito, a questão, essa questão da imagem do discipulador na cabeça do discípulo está distorcida. O motivo é que esse é o tempo da renovação de aliança. Esse é o tempo onde um discipulador precisa abençoar a tua vida, ou seja, precisa entrar com essa palavra, essa espada que circuncida o coração das pessoas. É o fim de um ciclo. Entramos em outro. Nós sempre falamos de tribo, da mês, da guerra, da bandeira, da insígnia, mas aqui eu já quero não nem pular, mas já associar aqui nessa ministração. Qual é a insígnia que compõe esse mês? Lembrando que em Números 2, verso 2, abram aí. Eu sempre gosto de repetir algumas coisas, né? Até porque a gente sabe que existem pessoas que estão a primeira vez assistindo, às vezes pega direto esse vídeo, né? E fala, mas da onde esse povo está tirando isso, né? Que macumba gospel é essa, né? Então, vamos lá. Números 2, 2 diz assim, os filhos de Israel se acamparão junto aos seus estandartes, segundo as insígnias da casa dos seus pais, ao redor de frente para a tenda da congregação se acamparão. Então, então você vai ver que quando olhamos esse texto, ele está dizendo que cada tribo ele está associado a um posicionamento, a uma bandeira e a uma insígnia. Essa insígnia é uma letra da casa paterna. Amém? Aqui estamos falando acerca desse processo, né? Dessa conexão. Essa conexão discipulado com essa conexão, então, como que eu posso dizer? Conexão paternidade e bênção. Como eu dizia, nós entramos dentro dessas insígnias. Qual é a insígnia? A insígnia é essa letra da casa paterna que determina como se fosse um token, como se fosse um código profético. Qual que é a letra que era associado à tribo de Benjamim? É a letra Samic. E a letra Samic, o símbolo que ela traz, ou a essência, a figura que ela traz, é a figura de uma aliança. Por isso, a gente sempre fala que esse é o tempo da renovação de aliança ou da quebra de aliança. Vou pegar aqui o negócio. Nós vamos ver, então, que o formato dela é o formato de uma aliança mesmo. Essa seria como que eu vou dizer aqui, seria o formato mesmo, formato de um círculo, né? E o significado disso é apoiar. Ou seja, lembra que nós começamos falando que Kisleu, que é o nome dado, Kisleu, ou Kislev, ele está ligado a cobertura, o apoio deles, né? A segurança deles, essa seria a palavra, né? A segurança deles, ou seja, a sua segurança, a minha segurança, quem me apoia, é como que alguém que está apoiando o outro para que ele não caia, ou levanta, né? Então, como que eu posso dizer aqui? É um ditado hebraico que diz isso, mesmo quando ele cai, não será deixado caído no chão, pois Deus o apoia. Ismosh, né? Ismosh seria isso, ou que vem dessa questão de Samik, né? Que é a sua mão, ele apoia a sua mão. Mesmo que essa pessoa caia, Deus não deixará caído, Deus segurará e levantará essa pessoa por suas mãos. Esse é o sentido, esse círculo, né?
ele tá ligado a esse ponto aonde nós somos apoiados. E isso fala de um discipulado. Quem é um discipulador? Aquele que apoia a pessoa, aquele que estende, aquele que está trazendo esse ponto de apoio. E aí eu sempre costumo dizer sobre isso. Irmãos, nós dizemos acerca da paternidade, ontem nós falamos sobre isso, né? Fiz aqui essa introdução com desenvolvimento, né? Mas entrando dentro disso aqui, nós vamos ver o seguinte. Nós falamos, por exemplo, do nosso nível de paternidade, do nosso nível de discipulado. Não, eu tenho mentor. Hoje eu vejo muito isso, principalmente depois da pandemia, né? Todo mundo mentoria todo mundo discipula todo mundo ensina todo mundo. Mas isso tem ficado um pouco até mal compreendido. Por quê? Porque se você tem um mentor, se você tem um discipulador, eu vou perguntar, esse discipulador, ele sabe dos teus problemas? Esse discipulador, esse mentor, esse pai, ele sabe do teu coração? Ou os teus problemas você só compartilha com amigos próximos, os teus problemas você só compartilha com pessoas que não é o teu, como diz, não é o teu discipulador. Você precisa ter isso. Irmãos, eu vou dizer o seguinte, o sucesso do teu ministério vai estar no teu nível de discipulado. Porque ministério, como que eu posso dizer isso? O dom, o Espírito Santo dá a quem pede. Mas ministério, ele é uma transferência, assim, a execução do ministério. Nós nascemos com o nosso ministério, porém, a execução disso é a base de transferência. Por isso, por isso a gente vai ver que, como que eu posso dizer, que Jesus veio e teve que andar 3 anos com essas pessoas. Então, no término dessa temporada, o que eu posso dizer para vocês nesse mês, a palavra profética para esse mês é: o meu nível de avanço vai ser determinado pelo meu nível de entrega, pelo meu nível de discipulado, pelo meu nível pelo meu nível de ser podados as minhas arestas, de ser podados como diz, as minhas folhas que sobram, por ser podado essas coisas. Alguém tem que fazer isso. Por isso, esse é o tempo onde nós vamos, então, encontrar uma figura importante, no sentido mundo, não para nós, que é o Papai Noel. Ou seja, veja, é um pai que ele traz um sentido mágico, é um pai que aparece uma vez por ano, é um pai que somente vem nesse tempo cumprir a magia, ou seja, trazer esse pai, na verdade, nada mais é do que um duende, ou seja, os espíritos familiares, os espíritos das casas. Os duendes na mitologia seriam esses, os espíritos das casas. Esse é o tempo onde se fixa o comando da terra, onde a pessoa é presa dentro das feridas para que ele não saia da terra, para que ele não seja desconectado da terra, para que ele não avance no seu destino celestial. Então ele fica preso. Preso como? Preso nas feridas, nos seus pensamentos, nas suas emoções, nos seus sentimentos, nos seus desejos, nos seus anseios, nos seus complexos, na sua falta de identidade. Quem me faz alavancar para o meu destino do céu é o meu pai, ou seja, esse pai que me lança como uma flecha polida, não é isso que a Bíblia diz? Que flecha na mão de um guerreiro são os filhos da mocidade, e bem-aventurado aquele que enche as suas aljavas desses filhos. Então, esse é o ponto. Não é o fator ter pai, é o fator ser deixado trabalhar por esse pai. Por isso, ontem nós falamos de 3 anos.
3 anos, queridos. Precisamos de 3 anos. Porque nesses 3 anos, a infantilidade vai sair de dentro de nós. Deixa eu dizer um ponto. Já ministrei acerca disso, porém é muito pertinente nesse tempo. Esses 3 anos determinam o meu nível de frutificação. Preste atenção. O apóstolo Paulo diz: não traga uma unção a neófitos. Não dê a neófito uma imposição de mão relacionada a uma unção. Mas, apóstolo, eu tenho 20 anos de evangelho. Isso significa que você é maduro. Eu tenho 20 anos de evangelho, mas eu não deixei nunca ser tratado por ninguém. Eu tenho 30 anos de evangelho, mas nunca ninguém me discipulou. Lembra dos 3 anos? Quando chegava os 3 anos, você simplesmente se afastava e ficava longe do mentor. Você ficava longe das pessoas que poderiam te mentorear, mas você permanecia na igreja. Esse é um fator, presta atenção, esse é o fator dos 3 níveis também. 3 anos, 3 níveis. Como 3 níveis? Ontem nós falamos dos discípulos que abandonaram Jesus, primeiro nível. Dos discípulos que terminaram os 3 anos, mas quando foi o fim dos 3 anos, abandonaram Jesus. Teve também esses que permaneceram, mas não ficaram nos pés da cruz. Ou seja, eles fugiram. Pedro voltou a pescar. Os outros apóstolos fugiram tristes. Quem foi o único que permaneceu? João. Porque João tinha sua identidade totalmente definida. João tinha a identidade totalmente alicerçada. Ele entendeu o coração de Jesus. E ele foi o único que foi agora transferido como ministério. Lembra que eu disse? Porque até então Jesus cuidava da família de todos eles. Literalmente. Jesus cuidava da família porque eles agora estavam nesses 3 anos de discipulado. Eles largaram o emprego, eles largaram tudo para ficar andando com Jesus 24 horas. E essas pessoas tinham família. Nós vemos, por exemplo, que Pedro tinha família. E quem sustentava essa família de Pedro? O Jesus. Na minha ideia é isso. Né? Não sei se alguém tem outra ideia, mas na minha ideia era Jesus. É Jesus que sustentava a casa desses homens. Mas, pergunto, no final de tudo isso, quem foi o único que Jesus disse: cuida da minha família? Somente a João. É o único que estava pronto para ministério. Depois Jesus chega para Pedro e diz: Pedro, você me ama? Cuida da minha família. Cuida dos meus cordeiros. Cuida dos meus filhos. Cuida de tudo. Cuida de tudo, ou seja, cuida de tudo. Mas cuidar da minha família, Pedro. Porque ele não estava pronto, mas depois Jesus foi preparando ele mais um pouco. Mas onde eu quero chegar aqui? No final de um tempo, eu posso acabar desses 3 níveis. Saindo do reino, permanecendo no reino, porém frutífero, ou permanecer no reino frutífero. E sempre, a gente, como terminou, esse nível de 3 anos vai determinar como eu vou prosseguir. O Senhor conta a parábola do semeador. E na parábola do semeador, ele diz algo interessante. Ele também fala desses 3 níveis. Beira do caminho, semente rochoso, semente espinhenta, a que caiu no espinho, e a terra boa. Amém? Pois bem, quem que seria a beira do caminho? As pessoas que ouvem a palavra, mas não entram, não se convertem. Então, isso não se aplica a nós. Nós não somos beira do caminho, graças a Deus. Amém? Então, a gente não é nem beira do caminho, nem curva de rio, em nome de Jesus, né? A gente não é beira de caminho. Ou seja, nós não rejeitamos a palavra da salvação. Esse é o primeiro. Se você é novo na fé, cuidado, você pode ser o terreno rochoso. O terreno rochoso, ele é aquele que a semente nasceu.
você se entregou para Jesus, você entendeu que precisa de Jesus, você ouviu essa convocação à salvação, porém o coração é muito duro. Então, logo no começo, essa pessoa não aguenta e vai embora. A semente nasce, ou seja, a palavra germina, porém ele não consegue ter profundidade, porque o coração é muito duro, o coração está muito ferido, o coração está muito amassado aí, o coração está muito coisado e negociado. Então ele rapidamente ele não aguenta a vida cristã e vai embora. O terreno espinhento, ou que caiu no meio dos espinhos, a Bíblia diz que esse terreno ele era promissor, porém, ele tinha muita coisa que envolvia essa semente, tornando-a infrutífera. E esse é o ponto. Esse nível de paternidade, ele sempre vai ser para quebrar os espinhos que estão no nosso terreno. Amém? É verdade. Ou seja, esse nível de espinhos que entram, a Bíblia diz que os prazeres do mundo, as coisas do mundo, tornam essa pessoa infrutífera. Mas veja, ela não morreu, ela permaneceu. Ela estava lá, ela ficou no reino, ela ficou na igreja. Mas ela não deixou ser vista e aproximou para que fossem tratados, para que o coração fosse circuncidado. Ela não deixou, ela não permitiu. Então, ela continua, porém continua infrutífera. Não, mas apóstolo, eu dou fruto. Eu estou dando fruto. A questão da fruto, querido, entra no outro ponto, onde nós entramos aqui na maturidade. Qual é o problema do neófito? E o neófito não é novo na fé. O neófito é novo no sentido de imaturidade. Não, meu ponto de vista. Não impõe as mãos em uma pessoa nova na fé. Para mim não impõe as mãos sobre o imaturo. Por quê? Porque essa pessoa pode, como eu disse, ter 30 anos dentro da igreja, mas ele é terreno espinhento. Ele é terreno no meio dos espinhos. Então, ele é imaturo. Ele ainda não cresceu ao nível do discipulado. Ele não foi circuncidado ainda. Ele não passou a ser filho da aliança, Samic. Ele não passou a ser filho da mão direita. Por que filho da mão direita? É o filho que apoia. É o filho que traz suporte a um pai. Se você parar para pensar, quem suportou as mãos de Moisés? Foram 2 filhos espirituais. Foram 2 caras que foram extremamente discípulos de Moisés e depois se torna o sucessor de Moisés. Esses foram, né, estou confundindo aqui, ou seja, foram 2 discípulos de Moisés, foram duas pessoas que se colocaram ali, enquanto o filho ia fazer a guerra, nós vamos ver que ele estava extremamente suportando os braços de Moisés. Esses são os discipulados, esses são os níveis de discipulados. Mas, quando a gente fala de neófito, por que os neófitos não podem receber esse tipo de imposição de mão? Porque a sua identidade não tratada faz com que eles venham esperar que um título resolva os problemas que eles estão vivendo. Principalmente de identidade. E eu não tenho nenhuma vergonha, querido, nenhuma vergonha de falar isso. Por muito tempo eu vivi assim. Eu sempre falava, não, o dia que eu for ungido pastor, o dia que eu for ungido pastor, Deus vai falar comigo diferente, eu vou agir diferente, eu vou ser diferente. Não, piorou. Eu falo que a unção piora. Piorou porque aquele vazio agora, meu irmão, se tornou não um vazio, se tornou um buraco. Né? E aí você tinha uma responsabilidade a lidar e eu não sabia quem eu era. Eu tinha uma crise de identidade gigantesca, eu não sabia quem eu era.
Não sabia realmente, eu precisava todos os dias estar ouvindo uma afirmação de Deus. Eu precisava estar todos os dias ouvindo Deus falar comigo através principalmente de profecia, como a minha conversão foi através de profecia, e por uma etapa da minha vida foi através de profecias, né? Pessoas que vinham trazer profecia, e isso é tão viciante que eu lembro que todo santo dia eu ia na casa do irmão João. Quem nunca foi na casa da irmã Quitéria, irmã Francisca, irmão João, a irmã Clementina, a irmã Joaquina, né? Ora por mim, eu já quase tinha a marca da mão do irmão assim na minha cabeça, né? Eu era adolescente, tinha 16 anos de idade. Meu irmão, mas todo dia estava lá, e aí? Ora por mim, ora por mim, ora por mim, né? Ora por mim. E aí, eis que te digo, filho meu, né? Como diz o profeta Bonfim, né? Eis que te digo, mas não falo nada, né? Eu vou te mostrar as coisas do profundo, do escondido, do oculto. Então, é aquelas coisas que a gente, isso é viciante, porque eu precisava ouvir que Deus estava comigo. Era a única coisa que eu precisava ouvir, porque uma crise de paternidade gigantesca fluía sobre o meu coração. Apesar de eu não ser órfão, né, biologicamente, mas o meu coração tinha um problema seríssimo com paternidade. O meu coração tinha um problema seríssimo dentro disso. Às vezes você vai falar assim, mas eu não tenho problema com pai, mas às vezes você vai ter um problema com mãe, que também é paternidade, porque mãe e pai se completa, né? Porque a mãe dentro da casa, ela é importante, mas fora da casa também é importante. Assinado, já sabe quem. Brincadeira à parte, a gente vai entender aqui que essa questão da paternidade, ela não envolve só a figura do pai, mas é pai e mãe. Se eu tenho crise dentro de uma dessas questões aqui, com certeza, toda a tua vida, até mesmo espiritual, vai dar um probleminha, dar um desajuste, porque essas figuras de autoridade não vai ser bem vistas sobre mim. Por mais que eu vou estar ali, eu não vou me submeter, porque eu tenho um problema. E o meu problema é, eu acho que eu sou injustiçado. Mas isso depois traz um vazio tão gigantesco sobre mim, que todas as vezes eu vou ter medo, porque uma das maiores questões do órfão, né? A gente quer dizer, como digo, uma das, né? Nós vamos ver a rebelião, nós vamos ver o orgulho, mas o medo vai ser uma característica violenta do órfão. O órfão, ele é extremamente medroso acerca das decisões que ele tem que tomar. E se você parar para pensar, o medo foi o primeiro demônio que entrou no ser humano. Depois que eles quebram a aliança com o pai por causa do pecado, quando Deus veio no jardim, a primeira coisa que Adão disse, Senhor, eu me escondi porque tive medo. A tua voz me trouxe medo. A tua voz me trouxe medo. Entende aqui? O medo de ser corrigido, o medo de ser desaprovado, o medo de trazer uma imagem ruim, o medo de trazer uma imagem depreciativa de si mesmo. Isso é muito do órfão. O órfão ele sempre vai contar os seus benefícios. O órfão sempre vai contar as suas vitórias, porém, poucas vezes o órfão vai contar as suas derrotas. Poucas vezes. Por que ele não vai contar as derrotas para a figura de um pai? Porque o pai vai ver ele como alguém que não é preparado e pode desprezá-lo. Então, essa pessoa sempre vai estar do lado da figura de uma paternidade, sempre contando, não, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo, mas rapaz, olha como que eu faço, olha minha não sei o que e tal. E quando eu sei, eu falo como um pai, quando eu sei que essa pessoa está vivendo crise, quando há silêncio. Ele não tem mais vitória para contar. Ele está passando por uma luta violenta.
Então ele fica em silêncio. Ele não fala nada. Mas ele não falou, cara, eu preciso de ajuda aqui na minha casa, eu preciso de ajuda no meu ministério, eu preciso de ajuda nas minhas finanças, eu preciso de ajuda, cara. O negócio aqui tá pegando. Ora por mim aqui, faz mapeamento, vê o que está acontecendo. Né? Mas para o órfão, nada é culpa dele. Sempre é culpa do outro. Nunca é culpa dele. Ele não fez nada de errado. Ele é vítima da vida. Ele é vítima da sociedade, ele é vítima, ou seja, essa é a figura do órfão. Ele é vítima da circunstância. E aí, essa aprovação, volto a dizer, eu tinha uma crise violenta de orfandade. Por isso, eu falava, olha, o dia que eu for ungir pastor, aí, meu irmão, aí Deus vai me amar mais ainda. Aí sim, aí eu vou ter experiências espirituais, aí eu vou ser levado para o quinto céu, como eu até contei, né? Aí sim, meu irmão, quando alguém orar por mim, eu vou cair, né? Por quê? Porque eu vou receber a unção, porque eu vou receber aquela unção da Toyota em marcha lenta, né? Ficar tremendo ali e tal, aquela coisa toda, né? Por quê? Porque eu imaginava que a unção agora traria uma aprovação de Deus na minha vida. Fui ungido. Se tornou pior, porque agora eu fui ungido, tomei um ministério, e aí, meu irmão, no começo é muito legal. 3 anos. Depois de 3 anos, você quer largar tudo. Você fala, rapaz, não aguento mais esse negócio, não, meu irmão. Você tá doido. Igreja é problema demais. Né? E aí eu preciso, Deus, fala comigo. Se o Senhor quer que eu fique aqui, Senhor. Aí eu ficava aquele negócio, né? Deus, fala comigo. Fala comigo, Jesus. Fala comigo, fala comigo. Se o Senhor não falar comigo, tá indo embora. Aí você começa, a ver, né, tirando nós aqui, aí você começa a ver o infantil se manifestando. O senhor fala comigo, porque se o senhor não falar, eu não vou fazer mais isso. Quem já teve criança sabe disso, né? Que se o senhor não me dar esse negócio, aquela coisinha, né? Senhor, fala comigo, Senhor, porque se o senhor não falar, eu vou parar de orar. Se o senhor não falar, eu não vou me pastorear. Se o senhor não falar, mas não vou mais ser líder. Se o senhor não falar, eu vou entregar meu ministério, né? Tirando nós aqui, tem um povo que faz isso. Né? Por quê? Porque o infantil, aquela questão do órfão, ó, pum, aflorou. Aí eu fiquei sabendo que eu era apóstolo, né? Depois de uma temporada, fiquei sabendo que era apóstolo. Rapaz, o dia que eu recebi a unção de apóstolo, aí, aí ninguém me segura mais. Ei, irmão, aí eu vou virar a quarta pessoa da Trindade, eu vou andar com Deus assim, querido, receber a unção do apóstolo, receber a unção do apóstolo pela Neuza Etióquia, pela apóstola Gisela, na época, né, que estava ali, estava andando com o apóstolo, e a paternidade dela era Neuza, então, num congresso, foi ungido apóstolo, tudo para dar certo, mas aquele buraco ainda existia. E aí depois começava a crise. Passava uma temporada, começava a crise, começava crises, começava crise. E eu entendi que tudo isso era processo do espírito do órfão que estava dentro de mim. Por isso eu falo, o ser neófito, ele sempre vai trazer um problemaço. Uma unção a neófito vai trazer mais malefícios do que benefícios. Entendeu? E a figura, esses tempos até eu trouxe isso para vocês. A figura que eu tenho para isso, né, eu nunca consegui ver tão claro isso. Foi a figura que uma vez eu contei a respeito da macieira. Ou seja, uma macieira de enxerto, não tem nem 2 metros, e ela já estava produzindo um abarrotado de maçã. Porém, todos os galhos que deu maçã quebrou. Por quê? Porque o fruto era muito grande para a estrutura dessa árvore. Os galhos eram minúsculos, não tinham estrutura, não tinha essa fortificação. Então, os galhos eram quebrados pelo fruto. E é aqui o Senhor me trouxe. Foi na hora que eu vi aquilo, sabe? Como a vida de pastor, tudo ele vira uma mensagem, né? Mas na hora o Senhor disse: os frutos do imaduro, os frutos do infantil, quebra ele. E aí eu entendi que o apóstolo Paulo diz: não impõe as mãos sobre o neófito. Por quê?
porque a soberba vai pegar ele, a arrogância vai pegar ele, a prepotência vai pegar ele. Quantas vezes eu vejo as pessoas fazendo isso? Mas peraí, você está aqui? Não, meu irmão, você tem que vir aqui, deixa eu ministrar você, deixa eu orar por você. Eu, meu irmão, o dia que você passar pela minha ministração, o dia que você passar pela minha unção, o dia que você passar pelo meu pastoreio, você vai, a vida vai ser outra. Eu sempre tive, a gente no começo, a gente levou tanto na cara por causa disso, porque eu percebi, querido, que pessoas infrutíferas, é pessoa infrutífera em todos os lugares. Eu vou dizer uma coisa para você, irmão. Se você não frutifica onde você está, você nunca vai frutificar em lugar nenhum. Porque uma árvore frutífera frutifica até no deserto. E quando ele é colocado no lugar de terra boa, ele frutifica mais. Mas eu já lido com gente há muito tempo. Então, pessoas que não conseguiram romper, não importa na onde, ele precisa romper. Porque se você não rompeu, tem algo errado em você primeiro. A tua igreja, mas apóstolo, o negócio ali é feio. Tudo bem, querido, eu entendo. Porém, todas as pessoas estão plantadas em Cristo. Então, pelo menos o nível de 30% ele tem que produzir. Veja, ele diz, e um produz a 30, a 60 e a 100. O problema é que a gente vê que a pessoa andou em todos os ministérios, passou por 3, 4, 5 e nunca, não, mas é o ministério não tinha isso, o ministério não tinha aquilo, o ministério não tinha aquilo outro, o ministério não tinha aquilo, e caixa era de fósforo, guaraná de rolho, ministério. Porém, meu irmão, esse ministério, às vezes não vai ter nada a ver com o ministério, você vai ver ciclos se repetindo, ciclos se repetindo, ciclos se repetindo. Aí você olha agora, porque é o ministério. Será que é o ministério? Ou você não conseguiu olhar e dizer, não, eu nunca consegui ser pastoreado. Eu ainda sou um neófito. Então, o que determina nessa estação aqui é o meu nível de maturidade. É como que termina a estação, você descansou, e agora você vai voar como águia para poder buscar agora a tua nova unção, as tuas novas armas, a tua nova diretriz, a tua nova missão para essa estação. Sabe o que eu entendo? Nós estamos fechando um ciclo. E agora depois vai começar de novo essa busca dos maduros. Então, aqui é onde a infantilidade é demonstrada. Eu sempre falo, né? Quantos problemas eu chamei para mim? Sabe como? É esse negócio. Não, comigo vai ser diferente. O fulano deu trabalho na igreja, esse fulano deu trabalho na igreja. Não, mas comigo vai ser diferente. E às vezes até meus pastores diziam, cara, cuidado. Não, comigo vai ser diferente. É que eles não soube tratar essas pessoas. Eu sei tratar. Meu irmão, muitas dessas pessoas foram pessoas que mais me deram problema. Mais me deram problema. Foi esses que eu disse, não, eu sei tratar. Agora eu estou esperto, meu irmão. Eu não sei tratar, não. Eu sempre falo, meu irmão, a igreja aqui é igual a todas. Se você não se adaptou em qualquer uma aqui, você não se adapta. Por quê? Porque já não é um problema do pastoreio. Entendeu aqui? Então, eu estou batendo mesmo nesses dias, nesse ponto. Porque eu vejo que nessa geração, nessa temporada que nós estamos vivendo, nós estamos pulando de uma coisa para outra, pulando, tentando arrumar fórmula mágica. Com esses cursos que nós estamos fazendo de autoajuda, essas coisas que nós estamos entrando, essa chuva de autoajuda que está vindo sobre o coração da humanidade, tentando, olha, 7 passos para destravar, 7 passos, 5 passos para você ter sucesso. Meu irmão, o primeiro passo para ter sucesso, Jesus demonstrou lá no tempo dele, quando ele veio na Terra. Deixa um discipulador, um mentor, um pai, tratar o teu coração. Sem isso, não tem sucesso. Porque ministério é transferência. Você só vai replicar aquilo que uma pessoa está dizendo. Hoje eu olho para o meu ministério, eu olho para meu nível de palavra, meu nível de entendimento. Eu consigo olhar essa questão do apóstolo José Purim. A gente vai indo, aí ele para, às vezes ele brinca, rapaz, mas tu copia tudo mesmo, né?
Quando ele brinca assim, ó, eu vou soltar aqui, mas eu sei que você já vai pegar para pregar. Ela fala isso, né? Mas tem que fazer. Então, esse nível de mentoria, tenho minhas revelações, tenho as minhas revelações, mas eu tenho uma base, eu tenho a quem olhar, eu tenho ao que recorrer, eu tenho. Então, você precisa olhar isso daqui. Bem, queridos? Não fuja do discipulado, não seja uma estrela errante. Olha o que a Bíblia diz, olha o que Salomão diz. Aquele que se isola intenta contra a verdadeira sabedoria. Então, você pensa que você é sábio andando sozinho, você é o mais tolo que existe. Você, na verdade, está intentando contra a verdadeira sabedoria. Qual é a guerra que nós vamos ter aqui? É a guerra do isolamento. Repare que muitos nessa temporada querem andar sozinho. Quer, não, eu estou ocupado, estou não sei o quê, não, estou... aquela coisa toda. E começa a se isolar do corpo, se isolar do mentor, se isolar da paternidade. Meu irmão, você está intentando contra a verdadeira sabedoria. Então, mais uma vez, eu coloco essa palavra, né, e terminando essa questão de Benjamim, assim, essa questão da paternidade. Se você é imaturo, mesmo que você comece a frutificar, com certeza, esse fruto lá na frente vai ser o motivo de quebrar a tua vida. A soberba vai tomar conta, a arrogância vai tomar conta, a prepotência vai tomar conta, e isso vai determinar o nível de queda que você pode ter. A simplicidade sempre vai ser a chave, mas eu só posso ser simples se eu tiver humildade. E a humildade, querido, é uma característica do espírito de uma pessoa que entendeu quem ele é. E eu só posso entender quem eu sou mediante a minha paternidade. Ou seja, se eu estou convicto como espírito de filho, estou tranquilo. Estou tranquilaço. Estou 100%. Amém? Deus abençoe a tua vida. Deus te traga cura. Deus te traga essa unção. Lembrando de ontem para hoje, né? Primeiro, 3 anos. Primeiro ano, você vai falar, você vai falar, você vai falar. Segundo ano em diante, você vai ouvir. E aí, quando você começar a ouvir, duas coisas acontecem. Ou você se distancia, ou você se aproxima. Ser tratado naquilo que é visível, atenção, ser tratado naquilo que é visível é fácil. Ser tratado nos pontos fracos é fácil. A pior coisa que existe é você ser tratado nos teus pontos fortes, que você pensa que é forte. Mas, normalmente, esses pontos fortes terão os teus níveis de prisões. Aquilo que você acha que é o top. Normalmente, esse nível é o nível onde você mais está aprisionado. Né? Então, cuidado. A gente sempre relaxa nos pontos que a gente acha que estamos mais fortes. E se você parar para pensar, você vai ver que a maioria dos grandes ministros caíram nos seus pontos fortes. Eu uso alguns exemplos, né? A gente tinha, por exemplo, na década de 90, um grande, não vou citar nome, né, porque a gente vai levar para o YouTube, mas um grande ministro que falava e tinha uma autoridade sobre família. O cara era o expert em família. E ele caiu com a secretária. Ou seja, qual era o ponto forte dele? Família. E onde ele caiu? Com a secretária. Então, foi para a lona. Por quê? Porque quando a gente pensa que é forte, como eu vejo isso? A gente da batalha, às vezes eu vi as pessoas pregando sobre Jezabel.
Aí se olhar para a vida da pessoa, ela estava dando aula para Jezabel, só para você entender o nível da pessoa, né? Jezabel vinha tomar a aula dela, aí pregando contra, eu falei, meu Deus do céu, né? Por quê? Porque a gente pensa que é forte, eu tenho conhecimento, né? Um cara aqui é top, né? Aqui eu sou top. Pregando sobre batalha, aí você vê o nível, pregando sobre cura da alma, aí você vê a alma arrebentada, pregando, como eu vi essa temporada, pessoa pregando sobre paternidade, mas, meu irmão, ruim nesse assunto. Por quê? Porque a gente pensa que é forte. Aonde eu penso que eu sou forte, eu sou fraco. É o ponto que eu menos vigio, é o ponto que eu mais estou aberto a sofrer ataques e não entendeu por quê. Deus abençoe, que o Senhor trate o teu coração. Amém? Você pode orar comigo, diga assim, Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir perdão. Quero te pedir perdão pelo fato de muitas vezes não deixar que uma pessoa trate os pontos fortes da minha vida. Por achar, Senhor, que quando essas pessoas tocavam nesse assunto, eu estava sendo, na verdade, injustiçado e podado do meu ministério. Ensina-me, Senhor, a ser um bom ouvinte e alguém que vai ser tratado e moldado. Te peço perdão por rejeitar, por muitas vezes, a palavra de um discipulador, por ser como Pedro, que mesmo sendo avisado de um erro, permaneceu afirmando que ele não tinha esse erro. Eu te peço perdão, Senhor, por não deixar que o Senhor entrasse em pontos chaves da minha vida para me curar. Por não permitir que pessoas tratassem o meu coração. Por achar que eu já estou pronto, que eu já estou preparado, e cair na armadilha da arrogância e do orgulho. Que o Senhor possa tratar, Senhor, esses pontos fracos e fortes da minha vida. Que eu não confie no meu braço e nem na minha capacidade. Ensina-me, Senhor, a vencer o espírito da orfandade. Ensina-me, Senhor, a vencer o espírito da rejeição e do medo. E que eu receba esse espírito de filho, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. O Senhor te abençoe. Shalom.